Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus e hoje nós vamos fazer um estudo incrível. Nós vamos falar sobre os novos bezerros de ouro, quando a Igreja de Cristo se prostra ao homem. Eu quero compartilhar com você esse e-book, vai ficar na descrição aqui desse vídeo para você baixar. Esse e-book tá incrível, não deixe de baixar esse e-book. Nós vamos falar sobre essa adoração, nós vamos falar sobre o Paulo alertando a Timóteo que nós faríamos novamente bezerros de ouro. Nós vamos explicar por que o coração do homem é uma eterna fábrica de ídolos e por que a igreja está cometendo esse tão grande pecado que é trazer para si seus líderes atuais como homens que ocupam o lugar do coração deles e afastando Deus do seu coração, ou seja, se prostrando e adorando aos homens. Você vai entender como isso funciona e por que a igreja hoje pode estar nesse grande perigo. Deus abençoe você e bora lá para esse estudo. Seja bem-vindo, meu parceiro Hilber. Apresenta para a galera aí o nosso canal aí, fala dos nossos e-books lá também. Olá, sejam bem-vindos ao Papo com Deus, ao formato clássico, né? Nos últimos 2 vídeos eu apareci sozinho, o Max apareceu sozinho, e agora a gente está no formato clássico novamente. Então, se você está chegando por aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo, é muito importante, é um assunto extremamente atual. E você pode também conhecer a nossa plataforma de cursos EBD Teologia, onde você vai encontrar, além dos cursos, também os nossos e-books, mais de 350 e-books gratuitos para você fazer o download. Muito bem. Então, se você não conhece o nosso trabalho ainda, você pode acessar aí, ibdteologia.com.br, você vai fazer curso de teologia gratuito, tá? E se você quiser, você também pode acessar os nossos e-books, mais de 350 e-books que eu e o Hilber já escrevemos, tá aqui, ó. Instituto Bíblico Discipular, papocomdeus.com.br/estudos, e você vai ter acesso a todo esse vasto conteúdo gratuitamente, porque o Ministério do Papo com Deus é edificar vidas. Vamos lá, pessoal, eu quero bater um papo com vocês sobre essa questão da adoração do homem. Nós estamos vivendo dias hoje em que a gente percebe que as pessoas têm idolatrado pastores, líderes, e a gente lembra do mundo, Hilber, o Cazuza fez uma música dizendo assim que os nossos heróis já morreram de overdose. Poxa, eu era do mundo, eu gostava das bandas de rock, eu curtia aqueles caras, eu curtia uns bons vivans, vamos dizer assim, né? Os caras boêmios, e aqueles caras morreram de overdose, morreram de várias outras coisas. A gente vem para dentro da igreja e a gente começa a idolatrar alguns tipos de personagens também, os nossos pastores, ou pastores de grande ministério, homens que estão aí despontando no destaque nacional, e a gente percebe também que a gente não escapa disso, a gente acaba criando pra gente ídolos. Na época de Paulo, Hilber, eu quero até trazer para cá, ó, na época de Paulo parece que isso também existia. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 4, Paulo diz o seguinte, olha, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. O que Paulo está fazendo ali, o Hilber, ele está exortando a igreja de Coríntio que essa divisão que estava ocorrendo lá, ela, além de infantil, ela também era proveniente de um desejo idólatra do coração do homem. Então, os homens naquela época da igreja de Coríntio, eles se apegavam demais aos seus líderes, e eles colocavam aqueles caras como se fosse acima da própria obra de Deus, entendendo, se esquecendo que o objetivo da diversidade da igreja é criar a unidade da igreja, né? Ou seja, quem planta pode ser Paulo, quem rega e dá o crescimento é o Espírito Santo. Então nós somos obrigados a levar a mensagem do Evangelho e somos apenas, como diz um grande teólogo, me falhou agora a memória, somos apenas um mendigo ensinando outros mendigos a fila do pão. Ô Hilber, por que a gente tem idolatrado tanto homens, pastores, e nós temos visto escândalos de homens caindo? E o homem cai muitas vezes pelo poder, pelo dinheiro, pelo desvio de finalidade, por adultérios e tal. Esses homens se tornam tão grandes, nós fazemos pedestais tão altos para eles que quando chega o tempo da sua queda, parece que aquilo é uma grande torre de Babel e não tinha nada para que sustentasse, não é isso? Então, exatamente, isso tudo começa lá no Éden, né? Quando a serpente vai lá falar com o primeiro casal e ela já mostra aquele fruto e já fala que nós seremos como os deuses, né? Como Deus, conhecendo o bem e o mal e não morrendo. E interessante que ali o homem já conhecia o bem, né? Porque Deus ele vai criando o mundo e vai falar, o que eu fiz é bom, o que eu fiz é bom. Depois da criação do homem, o que eu fiz é muito bom. Então, o bom o homem já conhecia, ele começou a conhecer o que era mal. Então, a gente começa a entender que, ao entrar o pecado, modificou toda essa natureza humana ao ponto de agora a gente buscar a satisfação dos nossos próprios desejos e não confiar mais em Deus. Isso é um reflexo da sociedade de Paulo, né? Onde era uma sociedade que tinha diversas filosofias, epicuristas,
helenistas, você tinha também os cínicos, você tinha a religião do imperador romano, você tinha tudo isso lá misturado, judaísmo. Então era como se fosse um mercado, que é o que acontece hoje. Então a gente escolheria ali a filosofia que mais se enquadra, o que eu acho mais legal, e sigo ela não porque eu quero seguir um Deus, mas porque eu quero seguir o meu próprio desejo. E parece que isso acontece até os dias de hoje. É verdade. As pessoas parecem que tendem a colocar um brilho, assim, que a gente não enxerga na história da igreja, dizendo assim que a igreja do primeiro século era perfeita, que a igreja do primeiro século... Gente, se a gente olhar para a igreja de Corinto, nós estamos falando de uma igreja que praticava os dons espirituais exacerbado, errado, escandaloso, uma igreja que na hora de comer, que não é a ceia que você vê hoje na sua igreja, a ceia era feito um tempo de refeição, em que a gente sentava e comia com os irmãos, uma igreja que era egoísta, um povo que era hedonista, um povo que tinha conflitos internos. Você vê Paulo exortando aí a divisão pelos palestrantes ali, não, pelos mensageiros da palavra de Deus. Uma igreja também que tinha problema de adultério, onde o filho tinha relacionamentos com a mãe, não é isso, com a madrasta. Olha que loucura que era dentro da igreja de Corinto. E a gente tende a olhar a igreja do primeiro século e falar, não, a igreja do primeiro século era perfeita, temos que voltar aos modos da igreja do primeiro século. Irmãos, muito bem, aos moldes no sentido de piedade, sabe? Volta ao teu primeiro amor, é isso que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz. Jesus sempre está dizendo, ali no Apocalipse, que ele está do lado de fora ali da igreja, porque alguma coisa ocupou o espaço e o coração do homem que não é mais a presença de Deus. Então a gente tem que se alertar para isso, porque a igreja do primeiro século ela tinha mais problemas, ou os mesmos problemas que nós temos hoje, tá? Então cuidado com esse romanceamento que as pessoas fazem, esse romance todo que a igreja do primeiro século, que não era bem assim não. Voltando para cá, Paulo alerta Timóteo também que nós faríamos novamente bezerros de ouro, como foi feito lá no deserto. Vamos voltar lá para entender? Arão e o bezerro de ouro no deserto está em Gênesis 32:4. O povo, quando Moisés fica lá no Monte Sinai e não desce por um bom tempo, porque ele está escrevendo as leis de Deus, ele está tendo um momento de comunhão dele com Deus, o povo chega para Arão e exige de Arão que ele faça um bezerro de ouro para que eles possam prostrados se adorar. Vamos entender esse objeto aqui da idolatria para você entender por que o povo quis que Arão fizesse esse objeto, esse bezerro de ouro. Olha só, em Gênesis diz o seguinte, olha, e ele os recebeu das mãos deles, modelou o ouro num cinzel e fez um bezerro de fundição. Então disseram, esse é o seu Deus, ó Israel, que tirou vocês da terra do Egito. Ou seja, Arão está tirando a glória do Deus eterno, colocando sobre um objeto. Esse versículo mostra para a gente claramente que houve uma substituição de Deus por um ídolo feito por mãos humanas. Esse é um exemplo clássico de idolatria. Arão foi escolhido por Deus e acabou cedendo à pressão do povo e fabricou o bezerro de ouro. Então, quando Moisés desce com a estátua da lei, você já sabe que ele acaba quebrando os 10 mandamentos de Deus. Ou seja, o povo, na verdade, estava pedindo para que Arão entregasse um Deus para eles, que eles pudessem ver, sentir, tocar, cheirar, que eles pudessem manipular esse Deus, porque nós vamos falar isso no final. Se você ficar até o final, você vai entender o significado de adoração, que é uma palavra proskunel, e você vai entender o que significa prostrado, não é se ajoelhar, prostrado e adorar, está mais ligado à obediência. A idolatria está ligada à obediência. Então, quando você obedece aquilo que não é a vontade de Deus, você está se prostrando novamente, assim como o povo prostrou-se lá no deserto. E aí, eu quero dizer que Paulo também alerta Timóteo em 2 Timóteo 4:3, dizendo o seguinte, ó, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Esse versículo, ele alerta a gente, ele tem um tom profético, alertando para a gente, assim como Paulo alertou a Timóteo, sobre um tempo que viria, e parece que nós já vivemos esse tempo, em que as pessoas rejeitariam a verdade de Deus, se voltariam às mensagens mais agradáveis, fabricando seus mestres, e fabricando seus próprios bezerros de ouro. As pessoas hoje, Uber, já não suportam mais o evangelho puro e simples. Em vez disso, eles estão buscando líderes ou pregadores influenciadores que digam apenas aquilo que eles querem ouvir. Eu vi uma grande igreja que fechou aqui muito próximo da nossa região, uma grande igreja que fechou não, uma grande igreja que sofreu um escândalo e diversos irmãos saíram dessa igreja.
Cara, em vez deles irem para uma igreja cheia de fundamento, eles foram para uma igreja parecidíssima com a igreja que eles tinham, sabe? Tem que ser muito igual, cara. Tem que ser uma igreja aos moldes da minha vontade, dos meus próprios desejos, a imagem e semelhança daquilo que eu sou. Percebe? Não é imagem e semelhança do evangelho de Cristo. Isso é ortodoxo demais. Tava tomando café com o irmão, falei, mas cara, parece que houve uma debandada da igreja X, só que eles foram para a igreja Y. Ele falou, cara, acontece que eles querem uma igreja aos moldes dos seus próprios desejos. Eu vou dar um testemunho. Se você ficar até o final, você vai ver um testemunho que eu vou dar aqui para vocês de um escândalo que eu vi. Então, assim como Arão cedeu à pressão do povo e criou Deus visível para satisfazer os anseios dele, hoje muitos líderes híbridos estão forjando uma fé personificada, feita à medida para agradar o seu público. Eles trocam a fidelidade da palavra de Deus por aplausos. Ou seja, se eu falar aqui para você, que você é o centro do coração de Deus, você é o centro do coração de Deus, você já vai conectar com o líder dos nossos dias, não é isso? Se eu virar para você e falar assim, oi, meus lindos, você vai falar, esse cara aí eu conheço porque eu já ouvi esse cara na internet. Então, assim, se eu começar a usar alguns jargões desses líderes aqui, logo você vai identificar quem são os caras. Por quê? Porque o povo acaba erigindo um líder, né, para satisfazer os seus anseios. E o líder, em vez de ele ficar fiel à palavra de Deus, ele acaba saindo aos moldes da palavra de Deus para poder agradar a sua plateia. Faz sentido isso? Não, é exatamente, né, Max? Então a gente vê que a idolatria, ela não é necessariamente surgindo de forma externa, ela surge primeiro no coração, e surgindo esse sentimento do coração, ele é manifestado na realidade. Então você perceba, eu quero uma igreja que seja aos meus moldes, né? Eu até falo que a igreja está com espelho demais para me refletir e cruz de menos para refletir a glória de Cristo, né? Então eu busco sempre os meus desejos na igreja. E aí acaba sendo aquela cultura do mundo consumista. A igreja parece, então, agora um balcão de mercado. Então eu vou escolher a melhor igreja. E a mesma coisa como eu escolho um refrigerante. Eu quero uma Coca-Cola zero, sem açúcar. Eu quero com açúcar. Eu quero com sabor tal. E a igreja está aos mesmos moldes. Eu vou lá para escolher o que eu quero consumir na quarta-feira à noite, não mais em busca do evangelho de Deus. Então acaba que a idolatria que surge no meu coração, que surge no meu âmago, da minha alma, começa a se expressar na realidade, me levando ao quê? A buscar sempre o mesmo ciclo, sempre as mesmas coisas. Olha só, eu vou falar para você por que a gente fabrica ídolos. Fica aí. Nós já estamos indo para o final dessa mensagem, segura aí que você vai entender. No Apocalipse 13, verso 8 diz assim, e todos os que habitam sobre a terra adorarão aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, todos que habitam sobre a terra adorarão a besta. Esse verso está fazendo menção daqueles que adoram a besta, aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, a adoração à besta está sobre uma obediência. Esse verso vai mostrar pra gente uma incontável multidão de pessoas que se prostram à besta. Besta, meus irmãos, representa o anticristo e um sistema corrompido que se opõe a Deus. Veja, Cristo, o cristão é todo aquele que segue e obedece a Cristo. E anticristo é todo aquele que não obedece a Cristo, portanto ele se torna anticristão. Ideologias, você vai ver fatores filosóficos da nossa era, teologias liberais, diversas outras coisas você pode comparar com o sistema que é anticristão. Então, meus irmãos, assim como no deserto o povo de Israel se curvou a um bezerro de ouro, a humanidade nos últimos dias também se dobrará, uma figura que simboliza tudo que é contrário a Deus. E a gente já não está vendo esses sinais. Será que a gente já não está vendo pessoas que estão dentro das igrejas hoje adorando a homens, adorando a modelos de igrejas, modelos de segmentos que não são, que não possuem fundamentos bíblicos, que não possuem sã doutrina? Nós vemos hoje baladas gospel dentro da igreja. Você liga o Instagram, você fica assustado. Ou seja, a gente está sentindo falta do mundo, a gente está sentindo saudade do Egito, assim como Deus tirou seu povo para o Egito e levou para o deserto. O povo começa a murmurar e fala, sentimos saudades do Egito. Então Deus ali diz que aquela geração inteira morreria. Aí Deus nos tira do Egito, que é o mundo, Deus nos traz para dentro do seu reino e a gente começa a sentir saudade, Uber, do mundo. Aí que a gente faz o saudade do Egito? A gente começa a trazer o Egito para dentro da igreja, a gente começa a colocar balada gospel, batidas que não tem álcool, enfim, a gente começa a inventar tudo aquilo que tinha no mundo para a gente trazer para dentro da igreja, para tornar o nosso tempo mais confortável.
Então, Max, por que finalmente, eu quero mostrar para vocês a parte do e-book que nós estamos finalizando. Por que então o homem fabrica ídolos? No fim de tudo, você vai entender que nós fabricamos ídolos simplesmente porque gostamos de ídolos. Nós idolatramos os homens que nós podemos manipulá-los, na verdade. Deus não é nosso ídolo, meus irmãos. Deus não é seu ídolo e é tema de um e-book que nós escrevemos. Deixa eu ver se está disponível aqui. Aqui, ó. Quero compartilhar para vocês verem. Nós fizemos esse e-book chamado Deus Não É Seu Ídolo. Você vai poder pegar lá dentro do papocomdeus.com.br/estudos. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. papocomdeus.com.br/estudos. Deus Não É Seu Ídolo. Na verdade, ele é um estudo que a gente fez baseado em cima do livro de Alexandre Miglioranza, que possui o mesmo nome, tá? Deus Não É Seu Ídolo. Então, assim, como nós não podemos manipular Deus, Wilber, nós criamos, então, falsos deuses, aqueles que a gente consegue mover, que a gente consegue moldar. E aí eu também quero falar sobre uma igreja que teve diversas rachas dentro dessa igreja. Saiu um grupo de empresários e aí um desses pastores me contou que esses empresários procuraram ele e falou que eles queriam desenvolver uma igreja baseada, muito parecida com aquela outra igreja. Só que eles seriam, na verdade, os homens que dariam as cartas ali para a igreja. Então, eles diriam como é que funcionaria a liturgia do culto e tal. Ou seja, esse pastor seria moldado por esses empresários. Ou seja, a gente quer uma igreja de acordo com o nosso gosto, certo? Então, aí eu vou dizimar, o Wilber vai dizimar, só que a gente quer que seja de acordo com o nosso gosto. Se não for assim, nós não vamos tocar essa igreja. Obviamente que esse pastor era um pastor piedoso, ele pulou fora. Ele falou, não, depois eu vou vender minha alma para esses caras. Se esses caras mandarem eu fazer X coisa, eu vou ter que fazer. Aí vira macaquinho de pirata, né? Tem que fazer tudo aquilo que os caras querem fazer. Então, quando o homem ama a palavra de Deus, o homem vai fazer tudo pela palavra de Deus e não pelo seu ministério, não pelo seu poder. Então, a verdade mesmo é que o nosso coração é uma eterna fábrica de ídolos. Portanto, nós criamos ídolos, nós criamos homens, nós idolatramos pessoas, exatamente porque nós queremos manipulá-las ao nosso bel prazer. Quantas pessoas não dão oferta para alguns líderes religiosos ou fazem algumas coisas para os líderes religiosos em troca de alguma intenção? Lembra na antiga aliança, Jesus disse assim, olha, ouviram o que foi dito? Se você se deitar com uma mulher, você adulterou com ela. Hoje eu vos digo, se você olhar para ela com uma forma impura, você já pecou. Jesus está mostrando que a intenção do coração é que vale. E muitas pessoas dão oferta, fazem trabalhos exatamente para mostrar para o seu líder que ele está fazendo alguma coisa, que ele é uma pessoa boa, enfim, que ele tem algumas boas intenções. Essa intenção do coração é o que vai ser julgado. Cristo, quando vier, ele vai julgar o foro mais íntimo. No tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados pelo foro mais íntimo, que é as nossas vontades, nossos desejos, nossa volição, a intenção do nosso coração. Então, assim como você olhar para uma mulher impura, você já peca, se você olhar para ela de uma forma impura, você já peca, da mesma forma. Se você tiver uma intenção errada no seu coração, você também já pecou. E um testemunho rápido também que eu queria passar para vocês. Aqui no Papo com Deus, você sabe que nós fazemos trabalhos missionários. Eu fui procurar uma pessoa pedindo para que ele me ajudasse, para que a gente encontrasse pessoas que pudessem apoiar os nossos trabalhos missionários na África. E ele falou, Max, você precisa criar uma igreja. Criando uma igreja, você vai conseguir todo o apoio que vocês precisam para os trabalhos de vocês. Ele falou, mas não crie uma igreja simples, senão você vai ser fadado a ter 5, 10, 20, 30 membros. Você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Olha isso, Silvio. Faça uma pesquisa de mercado, entenda qual tipo de igreja que aquele público quer na sua região, se é uma igreja mais velha, mais nova, se é estilo galpão, se é de parede preta, se você vai colocar luzes, canhão de fumaça, como você vai fazer a igreja. Ou seja, fizemos já um estudo chamado Seeker Sensitivity, que é a sensibilidade do buscador. O que acontece hoje em dia? Até esse livro aqui fala muito disso que nós estamos lendo. Eu e o Wilber estamos lendo esse livro aqui, ó, A Imaginação Profética. Muito bom esse livro. Tem aí, Wilber? Mostra aí. Olha lá. Eu e o Wilber estamos alinhados. Olha lá, Imaginação Profética. O que acontece? Quando a gente acaba criando uma igreja aos moldes da vontade do nosso povo. Aí nós vamos ser como Arão. Nós vamos estar fabricando bezerros nos nossos dias. Aí ele falou que eu tinha que montar uma igreja ao gosto do cliente, porque meu templo seria cheio, as pessoas confiariam em mim, os seus dízimos, suas ofertas, e nós poderíamos fazer trabalho missionário. De jeito nenhum. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu não vou me entregar a esse tipo de tentação de ter poder e dinheiro ou fama nas minhas mãos para fazer a obra de Deus. Se você não sabe do que a gente está falando, eu vou compartilhar com vocês essa página nossa de missões, tá? papocomdeus.com.br. Você pode clicar aqui, ó, veja mais trabalhos missionários, tá?
E aqui você vai ver que nós cavamos poços, nós criamos 3 igrejas na África, alimentamos as pessoas, fizemos um Natal solidário. Aqui estão todos os nossos trabalhos missionários. Então, por vezes, nós precisamos de apoio financeiro para as pessoas. Se você tiver interesse, eu vou deixar o WhatsApp da Vanessa passando aqui, ó, e você pode também ajudar as nossas missões. E aí, eu me senti tentado por aquilo, assim, depois eu parei, pensei e falei, cara, nunca eu poderia perverter a palavra de Deus para que eu pudesse fazer uma igreja ao gosto do cliente, à vontade do cliente. Isso, meus irmãos, significa, na verdade, prostrar o meu coração para um desejo, e aquele desejo vai ser maior do que ensinar a palavra de Deus gratuita, que é aqui o Papo com Deus, nossa missão, os nossos e-books gratuitos, nossos cursos gratuitos. E aí eu quero terminar com você, mostrando para você aqui, eu vou passar para o Iber também, sobre a etimologia da palavra adoração. Adoração significa proskunel, e ela está literalmente ligada a prostrar, beijos na mão, respeito, curvar-se. No contexto bíblico, ela vai muito mais além. Ela mostra uma submissão e uma rendição total, ou seja, reconhecimento de uma autoridade. A conclusão que nós podemos ter disso é que uma pessoa que obedece a Deus, ela está adorando a Deus, porque a adoração vai muito mais além, meus irmãos, do que cantar louvores. As pessoas falam, eu adorei a Deus, mas o ato de adorar não é o fim em si mesmo. O ato de cantar louvores a Deus não é o fim em si mesmo, ele é apenas um meio de adorar. Você adora a Deus quando você sacrifica os seus desejos, suas próprias vontades. Você está no altar de sacrifício, sua vida é o altar de sacrifício. Você adora a Deus nas suas orações, quando você chora e oferece suas ofertas de libação na presença do Senhor. Você adora a Deus quando você obedece a Deus. Porque se você obedecer às exigências do pecado, você vai estar, na verdade, adorando o anticristo. Ou seja, prostrar-se, antes de tudo, é um ato do coração do homem. Quem controla a sua obediência vai controlar a sua adoração. Olha só, quem controlar a sua obediência, controla a sua adoração. Porque obediência é adorar, obediência é prostrar-se. Logo, obedecer a Deus é adorar a Cristo. Obedecer a seus próprios desejos é adorar o anticristo. Por isso que a gente sempre fala que liberdade é fazer aquilo que não se quer. Se eu faço aquilo que eu quero, eu me torno escravo dos meus próprios desejos. Faz sentido isso para você, Hilber, que a adoração está ligada à obediência? Sim, não, exatamente. Como você falou, a gente não vai se moldar, como Paulo fala em Romanos, a esse mundo. Então, a gente está começando os nossos trabalhos, né, com Igreja em Casa. Quem quiser participar também pode chamar a gente no WhatsApp, que a gente está começando essas reuniões. Nessas reuniões, que, consequentemente, pode ser que vire algo a mais no futuro, a gente não vai se moldar, não vai levar o evangelho ao gosto do cliente, mas a gente vai levar a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem do arrependimento e a promessa de Deus, né? Não essas promessas que esses pastores fazem hoje, mas a promessa de que vai chegar um tempo onde vai ter novos céus e nova terra e vamos estar para sempre com Cristo, com o Cordeiro e com Deus. Então, a gente vai levar essa mensagem do Evangelho, como o livro do C.S. Lewis, puro e simples. Não vai ter show, não vai ter espetáculo, não vai ter profetada, vai ter o Evangelho puro e simples, que é o quê? Arrependimento, redenção e a espera e esperança da busca para o estado eterno, para estarmos todos nós no reino eterno com Cristo. Muito bem. Então, irmãos, assim como Arão fez aquele bezerro de ouro e você um dia falou assim, como pode fazer uma coisa dessa? Como pode trair o próprio Deus? Como pode colocar a glória do Deus invisível num objeto criado por mãos humanas? Quando você se irou, quando você já ouviu essa passagem, saiba que todas as vezes que você obedece suas próprias vontades, todas as vezes que você obedece seus próprios desejos, não sacrifica os seus desejos em prol das vontades do seu próprio Deus, você está tendo um ato de rebelião contra Deus e você também está adorando o seu próprio ventre, porque foi essa a proposta da serpente lá no deserto. Falou assim, olha, Eva, você pode ser como Deus, adore o seu próprio ventre. Se você comer do fruto, você vai ser como ele. Então Eva adorou o seu próprio ventre. E eu quero que você medite sobre isso, que obedecer a Deus é adorar a Cristo. Toda vez que você obedece às vontades de Deus e às leis de Deus, você está adorando a Cristo. E toda vez que você obedecer suas próprias vontades, seus próprios desejos, aquilo que a tua carne quer, você está obedecendo ao anticristo. Já temos a geração que Paulo falou. Novamente, nós criaremos bezerros de ouro. Muitos homens estão sendo idolatrados. Muitas pessoas estão idolatrando dinheiro, mídias sociais, carros e poderes.
As pessoas não querem largar o osso. Muitos líderes que caíram em prostituição, caíram em adultério, em outros problemas, não querem abandonar suas igrejas, não querem abandonar o osso que a gente chama, que é abandonar o seu cargo ministerial. Nós vemos homens piedosos abandonando o cargo ministerial por muito menos, né? E nós vemos outras pessoas com escândalos macabros que não querem abandonar o seu lugar, porque no coração dele já não reina mais Deus, o coração dele agora é idólatra, agora o coração dele está pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância e pela fama, ok? Sejamos aqui boas ovelhas do Senhor, voltemos novamente ao Evangelho de Cristo, como disse Paulo a Timóteo, insta na sã doutrina, porque assim você tende a salvar a si mesmo e aqueles que te ouvem, amém? Se você gostou desse estudo, você pode acessar o nosso site, que tem, deixa eu ver, ibbteologia.com.br, quem sabe faz ao vivo, vou compartilhar aqui com vocês. Você pode acessar gratuitamente, tá? É um Netflix de estudos bíblicos, ó. Você vai poder entrar lá, tá escrito aqui na tela, ó, ibbteologia.com.br, você vai poder fazer mais de 21 cursos. Tem pegadinha não, tá, irmão? Tem gente que às vezes coloca aí no comentário, é pegadinha, os caras vão cobrar, mentira. E se você quiser acessar os nossos e-books, mais de 350 e-books que eu e o Uber já fizemos gratuitos, tá aqui, ó. Mais de 350 e-books, Trindade, sobre o inferno, poder do Espírito Santo, tem devocionais, linha do tempo, timeline, coisas maravilhosas. E se por acaso você se sentir abençoado pelo nosso trabalho e desejar abençoar o nosso ministério, você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo no Brasil, na África, você pode nos ajudar nas missões. A Vanessa é minha esposa, você pode chamar no WhatsApp e dizer que você quer se tornar um apoiador mensal, você vai receber os relatórios para onde foi seu dinheiro. Eu monto uma planilha Excel, você sabe tudo que está sendo feito em Moçambique. Nós temos uma creche com 190 crianças. Em Angola, nós cavamos 3 poços, abençoamos 3 comunidades, abrimos 3 igrejas em comunidades distintas lá. Criamos uma comunidade agrícola onde a fome era um problema, nós avançamos, onde a sede era um problema, nós cavamos os poços. E agora nós vamos ter o segundo batismo lá em Angola. Então tá uma bênção. Nós temos Angola, nós temos Moçambique, nós temos a Igreja Água Viva de Goiânia, que nós apoiamos o missionário Gines e diversos outros missionários no campo, pelo Brasil, Nordeste. O Wilber, inclusive, vai para o Sertão do Nordeste agora em julho, Wilber, dia 15 a dia 28 de julho, que eu estou sabendo. Então, isso aí. Apoie os trabalhos missionários, é com a oferta de vocês que a gente tem feito essa grande missão. A partir de R$10 você já pode se tornar um apoiador e você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Amém? Deus chamou a gente para uma grande obra e nós somos as mãos, nós precisamos que as pernas nos levem, precisamos de vocês, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.